Sobre Tomi Otake. Vou falar um pouco sobre a vida e a história dela, como ela começou na arte e como ela despertou a paixão. Biografia de Tomi Otake. Adolescente, ainda no Japão, Tomi Otake disse ao pai que gostaria de ser artista. Em resposta, recebeu um severo não. Ela estava sendo educada para casar e ter filhos. E assim foi. Anos mais tarde, já morando no Brasil, Tomi casou-se com o engenheiro agrônomo Ushio Otake e teve 2 filhos. Por longo tempo, desempenhou o papel de esposa e mãe exemplar. Mas a vontade de ser artista reapareceu ao visitar a exposição do pintor japonês Keizuki Sugano, em São Paulo, em 1952. Tomi era uma pacata dona de casa de 39 anos, quando decidiu seguir o conselho de Sugano e transformar a pequena sala de visitas de sua casa num ateliê. Começou retratando a paisagem do bairro paulistano da Moca, onde morava. 3 anos depois, trocou a arte figurativa pelo abstrato. Queria pintar o que via do coração, e não apenas o que via. Premiada no Salão Nacional de Arte Moderna em 1960, a artista participou pela primeira vez da Bienal Internacional de São Paulo, em 1961. Muitas outras seguiram-se a partir daí, com trabalhos instigantes e aplaudidos pela crítica. Tomi também fez carreira internacional, expondo vários países em 1972. Suas litografias foram exibidas na Bienal de Veneza, ao lado de nomes consagrados internacionalmente, como Robert Rauschenberg, em 1984. Em 1984, fez suas primeiras obras de integração arquitetônica. Em 1988, criou uma escultura pública comemorativa dos 80 anos da imigração japonesa em São Paulo e foi condecorada com a Ordem do Rio Branco. Aos 86 anos, a artista nascida em Kyoto e naturalizada brasileira ainda trabalhava arduamente. Chega a pintar 2 ou 3 quadros ao mesmo tempo. Sempre à procura de novos meios de criação, Tomi, no final de 1999, inaugurou uma série de gravuras de metal, recortadas e montadas em vidro, num tecido inédito. Sua pintura, em vez de brindar a forma, privilegia a cor. A escultura é uma espécie de desempenho no ar, define a artista, interessada pela expressão completa. Só isso aí, gente. Olá, estamos aqui no Museu Nacional de Brasília. Iremos relatar hoje um pouquinho sobre um grande artista chamado Antônio José de Barros de Carvalho e Melo Mourão, conhecido como Tunga, filho de um grande escritor chamado Gerardo de Melo Mourão. Tunga conheceu o modernismo brasileiro muito cedo. Sua carreira iniciou-se no ano de 1970. Fez nessa época obras, desenhos, esculturas e traça imagens ousadas, como na minissérie do Museu Masturbação Infantil. Como você também podem ver aqui, existem obras ousadas, geometrizadas também, que nos representam muito o modernismo daquela época. A gente pode ver os detalhes básicos, bem detalhado as suas obras deste museu. Também, assim, as obras do Tunga, que voltou ao Rio de Janeiro para concluir o seu curso de Arquitetura e Urbanismo na Universidade de Úrsula. As principais obras de Tunga foi apresentada a primeira vez no Brasil e representada em Paris e Nova York. Foi criada em 2005 a partir de obras do acervo do museu mais famoso do mundo. Tunga foi considerado por especialista crítico da arte, inclui por próprio da equipe deste museu. Vamos falar agora sobre as críticas de Tunga. Na galeria de Luiza, ele apresenta 3, ele expõe 7, na verdade, são 7 objetivos culturais, que aparentemente faz com que a obra seja terminada em cerâmica, totalmente em cerâmica, mas não é, porque a cor terrosa, ela engana, só que a obra não é totalmente terminada em cerâmica, ela é acabada com maquiagem. Então, ele utilizava nas suas peças bronze, batom, pó compacto. Oi gente, meu nome é André Luiz e eu vou falar um pouco para vocês sobre o projeto Corpos Informáticos.
Corpos Informáticos é um grupo de pesquisa formado por professores e alunos do Instituto de Artes da UNB, organizado pela professora Bia Medeiros, que já lecionou em Paris e atualmente está dando aula no Instituto de Artes da UNB. Os trabalhos desse grupo compõem-se de mostra de vídeo, espetáculos e performances e já foram apresentados em vários estados brasileiros. O projeto refere-se à relação do homem com a máquina, com as novas tecnologias modificadoras do organismo simbólico do indivíduo contemporâneo. A pesquisa visa criar animações e imagens digitais, vídeos e espetáculos, instalações que representam o corpo como o sujeito e o objeto da arte das novas tecnologias. A importância maior do grupo foi o sucesso que obteve em inserir novas tecnologias nas artes performáticas. Em geral, o grupo se apresenta em espetáculos e exposições artísticas. Cida Meirelles nasceu no Rio de Janeiro, onde mora e trabalha. É onde? Para mim, o objeto de arte deve ser, sobretudo, independente de qualquer coisa, instantaneamente sedutivo. Essa é uma frase de Cildo Meirelles. Cildo Meirelles é um artista conhecido tanto no Brasil quanto fora, onde fez exposições coletivas e individuais e ganhou prêmios. As obras de Cildo Meirelles não falam apenas de questões poéticas e sociais específicas do Brasil, mas também com os problemas gerais da estética e dos objetos artísticos, ou seja, com os objetos tão inesperados criou obras espetaculares. Algumas obras. Projeto Coca-Cola foi uma obra na qual ele escreveu informações e opiniões críticas, usando decalque com tinta branca vitrificada que não é visível quando a garrafa está vazia. Desvio para o vermelho. Foi uma das mais complexas dele, dando a impressão que a garrafa que continha o líquido vermelho dentro se espalhava por todo o ambiente. Tiradentes. Foram críticas que ele arquitetou sobre a ditadura militar. Quem matou Enzor. Travou. Fala, eu corto. Quem matou Herzog. Herzog foi um jornalista que tinha informações sobre o conflito no tempo da ditadura. Então a sua morte foi um mistério. Ele era ameaçado de morte, mas não se sabe então quem foi que matou ele. Boa tarde, professora. Eu vou falar sobre Lygia Clark. Quem foi Lygia Clark? Lygia Clark foi um artista do modernismo brasileiro que fazia obras, estruturas com coisas maleáveis desse tipo. Bom, Lygia Clark iniciou seus estudos em 1947 no Rio de Janeiro. Ela viajou para Paris, onde estudou lá. Ela se dedicou aos estudos de escadas e desenhos de seus filhos, assim como realizou seus primeiros óleos após sua primeira exposição individual no Instituto Endoplastic em Paris, no ano de 1952. Aí depois ela retornou para o Rio de Janeiro e foi para o Ministério da Educação e Cultura. A experiência da maleidade dos materiais, que ela convertia para material flexível. Lygia Clark também ela usava matéria mole para fazia com... Bom dia! Bom dia! Hoje iremos falar sobre Antônio José de Barros de Carvalho e Melo Mourão, mais conhecido como Tunga. É escultor, desenhista e ator de performance artística brasileira. Eu nasci em Palmares, Pernambuco. Ao mesmo tempo em que nasci no Rio de Janeiro, ao mesmo dia e hora. Esse fato de nascer em dois lugares simultaneamente já cria um problema de representação. Um lugar representa outro e o outro representa um. Vive no Rio de Janeiro, tendo estudado arquitetura na Universidade de Santa Úrsula. Já teve obras expostas em importantes cidades e em outros países, como em Nova York e Paris. Filho do escritor Gerardo de Melo Mourão, Tunga conhece o modernismo muito cedo.
Inicia sua carreira nos primeiros anos da década de 70. Na época, faz desenhos e esculturas, traça imagens figurativas, com temas ousados, como na série Museu da Masturbação Infantil. Essa arte contemporânea, ela produz uma demanda de conceber um espaço, pensando na figura no espaço, e não é simplesmente expor uma tela na parede. Tunga fala que as obras dele é capaz de falar com todo e qualquer humano. Hoje eu vou falar sobre arte contemporânea. O que é arte contemporânea para você, Yara? A arte contemporânea se caracteriza pela liberdade e a atuação do artista, que quando não tem compromisso institucional, que tem seus limites, portanto exerce seu trabalho sem se preocupar em imprimir nas suas obras um determinado cunho religioso ou político. Quem foi Lígia Clark, Maria Gabriela? Lígia Clark foi uma importante artista brasileira. Ela nasceu em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Ela se destacou por revolucionar a arte contemporânea no Brasil. Um dos destaques que se tem é para as obras dela Ao Sair da Casa, de 1947. Lígia também era mãe de 3 filhos e uma esposa dedicada a eles. Ela foi morar no Rio de Janeiro,